As próximas experiências, né, e são várias que o Cláudio vai fazer, são espetaculares. E com uma vantagem. Os materiais são simples, né? Na verdade, você vai precisar de 2 filtros, né, polarizadores. Isso é bom ter, né? Realmente ter 2 filtros e o resto vocês vão ver agora. É tudo que você tem na sua casa, com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta, né? E são experiências muito bonitas, né? Ele vai chamar atenção para materiais isotrópicos, né? Vai ilustrar aqui, como alguns, né? E materiais anisotrópicos, né? Nos quais você tem para uma direção um índice de refração, que você chamou também de velocidade da luz, né? Diferente, numa outra direção, um índice de refração diferente, né? Gerando, consequentemente, 2 imagens. Acontece que essas imagens, muitas vezes, podem levar a efeitos de interferência, né? Efeitos de interferência. Então, é lindo o que vai ser visto agora, né? Porque é muito bonito, né? E o Cláudio também vai até mostrar como é que a gente pode descobrir tensões, né? Isso, no material, mas enfim, ele elaborou. Vamos assistir aí o que ele tem a dizer. Eu gostaria que você começasse primeiro falando então dos filtros, né? Dos materiais isotrópicos e depois dos materiais anisotrópicos, né? Ok. Bom, os filtros polaroides não é muito fácil de encontrar no mercado, né? Porque aqui no Brasil não tem muitos fabricantes, né, de materiais educativos, mas você pode comprar pela internet, né? Tem muitos sites que você pode encomendar filtros polaroides. Eles são relativamente baratos. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma folha grande, né, custa alguns dólares, né? Você pode cortar. É material depois. Barato mesmo e é bonito para demonstrar. Bonito, Nossa. né? Se você quiser filtros maiores, né, você pode pedir pela internet. Mas se você quiser filtros pequenos, você pode usar óculos polaroides, né? Óculos de pescador, por exemplo, né? Um óculos que é usado para exatamente cortar a luz refletida num determinado ângulo, né? Que num determinado ângulo, a luz que bate na água, por exemplo, ele sai polarizado. Então você pode cortar aquela luz, né, refletida naquele ângulo. Então, óculos de Polaroid também é possível ser utilizado. Então, agora vou pegar esse filtro aqui, né, que na verdade é um plástico como esse, e eu coloquei apenas no meio do vidro para proteger simplesmente, né. Então, colocando um filtro Polaroid, um segundo filtro Polaroid, eu vou cruzar esses aquele filtros, efeito, né? lá, interessante. De cruzar. Não passa nada. Não passa nada. Um absorve no campo elétrico numa direção e o outro absorve na outra direção. Agora, se eu puser um material que é uniforme oticamente, né, que é um material isotrópico, como o acrílico, né, o acrílico ele exibe atividades, características ópticas iguais em todas as direções, né? Então não exibe aquela birrefringência que nós vimos lá, né? Então, colocando o acrílico, por exemplo, aqui dentro, a gente não percebe nada, olha, né? Não acontece nada, a luz não sofre alteração, né? Então, o acrílico não exibe essa birrefringência, né? Colocando um polaroide ou colocando outro polaroide cruzado, não acontece nada. Agora, se eu puser algum material, por exemplo, como esse plástico aqui, né? Que aparentemente é igual ao acrílico, né? Porém... Mas é outro material. Outro material, né? Ele é totalmente anisotrópico, né? Então, colocando o transferidor, né? Primeiro ele aqui para a gente ver. Ah, sim. Ok? Exato. Olha aí. Aqui tá Não tem nenhuma graça, na verdade, né? A vista assim. Isso. E vamos colocar agora entre um polarizador e outro. Olha só. Olha só que coloca, coisa linda. A gente percebe que há uma mudança na luz, né? Então, por causa da birrefringência, né? Ela muda, ela cria, então, 2 índices de refração em 2 diferentes direções e totalmente de acordo com a disposição das moléculas, né, do plástico. Então, a gente consegue, inclusive, observar pontos de tensão das moléculas. Né? Por exemplo, ali, né? Aqui nesse ponto a gente pode observar um ponto de tensão. Né?
É um método bem interessante para observar algo que é invisível, né? Por exemplo, esse plástico aqui, o acrílico, o transferidor, assim você não consegue descobrir aonde está a tensão, né? Por exemplo, se eu forçar esse plástico, né? Se eu der uma envergada aqui, ele vai forçar o plástico. Onde será que ele vai quebrar? Aumenta a tensão. Então, o ponto que ele vai quebrar é exatamente aqui, nesse ponto aqui. Né? Então, que é o ponto fraco aí, né? É o ponto fraco, né? Aqui tem um outro ponto, olha. Aqui tem um risco. Nossa, aqui, né? serve para analisar materiais, tensões, né? exatamente. Tensões de materiais, né? Ele é muito utilizado, né? Para ver tensões em pontos. Você pode fazer uma maquete de uma ponte, colocar pesos, né? Tudo em acrílico ou um outro plástico, né? E você pode observar. O acrílico, na verdade, ele não exibe essa característica de birrefringência, mas se eu forçar, ele vai aparecer. Ah, né? interessante. Então, se eu fizer força nele, ele se torna birrefringente pelo aumento de pressão, por exemplo. Exatamente. Né? Então você pode fazer maquetes, né, e colocar tensões em cima do Bom, e tem gira outras. aí um pouquinho só. Tá. Aí, olha só. Muito interessante. Muito interessante. Aí outros materiais, por exemplo, uma capinha de CD. Né, repetir aquela questão, né, dos dois raios que tem, na verdade, polarizações que são perpendiculares, né? Entre si. Então, Exatamente. o que você está fazendo aqui é, na verdade, reduzindo um e aumentando o outro. Né? Isso, exatamente. Interessante. Exatamente. Reforçando o outro, né? Isso. Aqui é uma capa capinha de CD. Que, olha só. Aparentemente ele é totalmente uniforme, né? Não tem tensões nenhuma, mas quando você põe um polarizador, olha, ele pode observar as tensões. Mas né? olha que figuras belíssimas. Inclusive as cores, né? Mas que coisa impressionante. Né? Das ondas. E ela vai mudando à medida que você muda a orientação. Né, do filtro, né? Exatamente. Porque você está eliminando uma componente, né? Exato. Ou ressaltando a outra, né? Isso, exatamente. Interessante. Então, outros materiais, por exemplo, uma colher, né? Uma colher de plástico, né? A gente pode observar. Olha aí, quem diria que uma colher de plástico poderia ficar tão bonita, né? Então, olha só usando dois polarizadores, né? Fantástico, muito bonito. Olha como essa colher fica bonita. Tem uma posição aí, Cláudio, ela fica espetacular. Olha só, uma colher, como pode ficar bonita. Bom, e colocando, por exemplo, um acrílico, a gente pode usar algo como, por exemplo, uma fita durex, né? Uma fita adesiva. Como ela é muito fina, ele apresenta também essa birrefringência, né? E você pode, pela espessura dele, retardar, né, a onda eletromagnética. A gente chama isso de retardadores. Então, dependendo da espessura, você pode retardar 1/4 de onda, meia onda, né? Bom, vamos ver apenas o efeito. Então, vamos ver como isso funciona. Isso, vou colocar aqui vou colar, né, fita, né, e vou agora colocar o outro polarizador. Olha. Como ela atrasa, né? Olha, aqui ele está passando a luz, aqui ele fica escuro. Interessante. E você pode pôr várias, colocando 2, por exemplo, colocando 3, né? Vamos colocar várias fitas. Aí no meio tem 4. Já tem 4, né? Exatamente. 5 agora. 5. Colocando mais aqui do lado. Então aqui dá para mostrar um efeito interessante, né? Colocando outro filtro. Olha aí, quem diria que se pode produzir uma coisa tão bonita? Como... né? Rodando aqui o polarizador. A gente pode, inclusive, observar algumas cores aparecendo ali, né? Isto, que coisa bonita. Olha, essas fitas são birrefringentes, então. São birrefringentes, né? E, além de tudo, eles retardam a onda eletromagnética, né? E podem retardar, dependendo da espessura, né? De 1/4, 90 graus de uma onda para outra, né? E causar esses efeitos interessantes aqui.
também chamados filtros retardadores. Muito bom. Nossa, quanta coisa bonita a partir de materiais do dia a dia, comuns, né? Podemos fazer aqui quase que mágicas, né? Com esses materiais simples. E com isso, então, damos por encerrada essa aula.